Fala, boys! Esse vídeo é um oferecimento dos apoiadores aqui do canal, como o Jackson, que doa para esse canal continuar de pé. Faça como o Jackson e seja um doador do canal. Fala, boys! No vídeo anterior, na aula anterior, eu passei para vocês o conceito introdutório do que é ser homem. Então, se você não assistiu esse vídeo é super importante para você compreender a introdução a todo o conceito de masculinidade. Tá entendendo? O vídeo anterior se finalizou com a apresentação de 4 conceitos que seriam os pilares da masculinidade. A masculinidade ela é um construto muito complexo. A humanidade está aí há 6.000 anos, segundo a Bíblia, 10, 100 mil anos, segundo a ciência, acho que é 100 mil segundo a ciência e 6.000 segundo a Bíblia. A humanidade está aí, no mínimo, há milhares de anos. E isso é tempo suficiente para a nossa espécie entender as coisas que são importantes e as que não são, e passar conhecimentos importantes de geração em geração, né? Nós seríamos tolos de imaginar que a masculinidade que chegou até nós, né, num período assim mais próximo que nós conseguimos ter de uma masculinidade um pouco mais pura, ela sempre foi igual ao longo da história, né? Seria um pouco ingenuidade. Na realidade, as coisas que se provaram funcionais, né, úteis à sociedade, novamente, ser homem é ser útil, elas foram sendo colocadas nessa grande construção. Então você pode pensar a masculinidade hoje como uma mansão, uma casa gigantesca, cheia de detalhes, né? Desde de vidros, blindex na parede, até porcelanato no chão, até um abajur diferente. Nós temos ali muitos paparicos para toda a masculinidade. Nós temos muitos braços na masculinidade de uma construção que obviamente é complexa pelo tempo de sua existência. Porém, né, toda obra precisa de fundamento, toda obra precisa de alicerce, toda obra precisa de pilares. E a masculinidade ela está baseada em 4 pilares. São esses pilares: força, coragem, destreza e honra, né? E nós falaremos separadamente de cada um desses pilares da masculinidade que são o chão de todo o construto que foi feito em cima dessa masculinidade e de toda a complexidade de algo que foi só melhorando com o tempo. Tudo é baseado em cima dessas 4 coisas. E por que exatamente essas 4 coisas? Força, coragem, destreza e honra. É simples, porque como eu disse para vocês no último vídeo, masculinidade é o fator de ser ativo. Masculinidade poderia ser resumida pela palavra utilidade. Masculinidade é ser homem, é ser útil, né? E no ambiente mais extremo possível, na base mais fundamental, na base mais primordial, nós temos que ser útil em lutas, né? Em brigas, em guerras, né? Brigas de um contra um, em lutas, né? De um pequeno grupo contra o outro e em guerra de grandes tribos, de grandes nações, de grandes povos lutando um contra o outro, né? Na coisa mais fundamental e primitiva, nós precisamos ser úteis para o campo de batalha. Porque só existe uma coisa que para um homem mal armado: é um homem bom,
armado, né? Só uma coisa para um homem mau disposto a lutar. É um homem bom disposto a lutar, né? Então, no fim, tudo se baseia nesse conceito primitivo de guerra. E essas quatro coisas fundamentam o campo de batalha. No vídeo de hoje, nós não vamos relatar cada uma delas como individuais, né? Como partes individuais. Nos próximos vídeos nós vamos falar delas, mas eu quero só ressaltar a importância significativa dessas quatro coisas: força, coragem, destreza e honra, né? Essas quatro coisas funcionam porque elas são as coisas úteis num campo de batalha. E essas coisas você pode achar que elas não são mais úteis hoje em dia, mas elas são, né? Esse conceito ele é tão importante que é o conceito que escala os homens, né? Que classifica os homens. Quanto mais uma pessoa for presa a esse conceito, mais ela vai evoluir. E aí eu queria falar sobre uma realidade, né? Você vê no YouTube hoje conteúdos falando sobre não se importe com a opinião dos outros, não se importe com ninguém, não ligue para o que os outros pensam. E eu mesmo já falei isso algumas vezes. Porém, isso é verdade, mas existe também o outro lado da moeda. Quando você não se importa com o que ninguém pensa, quando você não se importa com o que ninguém acha, você abandona essas virtudes, tá entendendo? Por que eu vou ser corajoso, por exemplo? A coragem, ela não tem uma lógica se nós pensarmos em razão do indivíduo, né? Se nós pensarmos em razão do indivíduo, a coragem não é lógica. Por que eu agiria de maneira corajosa, de maneira heróica, salvando todos aqui, me colocando em risco, me colocando em um lugar onde algo ruim pode acontecer comigo, né? Para que todos saiam vivos? Isso daqui não tem lógica. Se eu não me importo e com o que elas sentem, eu me colocar em uma situação de risco para o bem maior seria tolice. Então, para que se teria uma atitude de coragem? Se eu não me importasse com o que outras pessoas pensam, para que eu teria honra? Tá entendendo? Se a opinião geral não importa, pouco importa eu ser honrado, né? Eu posso ir até o seu supermercado. Isso é uma coisa que acontece muito em supermercado de bairro, né? Rede de supermercado, se você é alguém que vive em centros de cidade, que só foi em rede de supermercado, você não vai entender o que eu tô falando. Mas em supermercado de bairro, principalmente no interior, você vai lá, compra, faz as suas compras e diz: olha, eu volto daqui a uma semana e pago as compras aqui feitas. Você leva as suas compras para casa. Se honra não importa, por que eu teria cuidado de cumprir a minha palavra se simplesmente a opinião dos outros não importa? Tá entendendo? Se nada disso tem base fundamental. Então, para mim, não faz diferença porque eu pagaria. É melhor não pagar e ficar com as coisas para mim, né? Por que ter destreza? Por que ser bom em algo? Para que eu quero ser bom em alguma coisa? O tempo que eu vou estar desperdiçando, me aprimorando para ser bom em alguma coisa, é tempo que eu estou perdendo, que eu poderia ficar sentado na minha televisão jogando videogame, tá entendendo? Não tem motivo lógico para isso. Por que eu vou ser forte, né? Por que eu tenho que ter força? Por que eu tenho que ter essa capacidade de brigar, de lutar para proteger outras pessoas, para fazer algo por outras pessoas, se eu simplesmente posso ficar dentro da minha casa? Eu não preciso de força, eu posso levantar muralhas ao meu redor, ficar dentro de casa e nada vai me acontecer, né? Essas virtudes fundamentais, elas estão justamente nesse outro lado da moeda, né? Que é o grupo, que é se importar com o grupo e é se colocar como alguém útil. E você pode estar me perguntando, por que eu faria isso, né? Por que eu daria lugar a essas quatro bases fundamentais da masculinidade? Por que eu daria lugar a ser alguém com o fundamento de ser homem? Por que eu ia querer ser isso? Por que eu ia querer estar nessa posição? Se é bem mais simples para mim não estar.
Se eu for falar para vocês um argumento utilitarista, simplesmente, né, do que é útil, eu posso dizer para você que a nossa sociedade evoluiu para recompensar esses comportamentos com poder, né? Então, uma pessoa que ela age dessa maneira, com força, com destreza, com coragem e com honra, ela é ranqueada de maneira superior às pessoas que não agem assim, né? Numa empresa onde o supervisor geral precisa colocar um gerente, ele vai colocar um gerente que ele vê força nesse cara, que ele vê um cara que tem essa força, mesmo que de maneira simbólica, por trás da força de vontade, né? Ele vai pegar um cara que ele vê com coragem, né, para enfrentar desafios, para ir à frente, para tomar a liderança, para dar esporro quando alguém está errado e elogiar quando alguém está certo. Ele vai querer um cara que tenha destreza, né? Alguém que faça bem o serviço, que entenda a área que ele precisa colocar ali para a liderança, né? E alguém que tenha honra, não vá roubar a empresa, alguém que não vá roubá-lo, alguém que não vá querer destruí-lo, alguém que vai manter todo o sistema unido, né? E aí quando ele olha, ele vê um cara com todos esses conceitos e outro cara sem nenhum desses conceitos. Mas o cara que não tem esses conceitos é formado em Harvard, MIT, não sei aonde, né? E esse outro cara, ele tem todos os conceitos básicos da masculinidade, porém ele não tem um nível de formação tão grande. O que provavelmente vai acontecer é que esse cara vai ser escolhido para a gerência, ainda que a empresa tenha que pagar para ele estudar, para ele se capacitar tecnicamente, né, formalmente para assumir esse cargo. Eu já vi isso acontecer, já aconteceu com casos bem próximos a mim, porque essas características, elas são características recompensáveis na nossa sociedade, e isso é basicamente um conceito utilitarista que eu estou te falando. Porém, você deve buscar essas quatro bases, esses quatro pilares para a sua vida, porque no fundo é o que você sabe que é certo e é o que você anseia, tá entendendo? Eles quebram o ideal de moralidade, de fazer aquilo que é correto, né? De fazer aquilo que está no fundo do seu coração, que é essa compreensão de utilidade, de ser alguém másculo, de ser alguém masculino, e de buscar essas quatro forças para simplesmente viver uma vida hedonista, né? E eles fazem dessa maneira, porque eles querem que você se vicie nos seus próprios desejos, porque no dia em que você for viciado no prazer, quem vende prazer se torna um traficante, tá entendendo? E não que você busque esses conceitos de masculinidade, porque quando você busca esses conceitos, você se torna um homem melhor, você se torna um homem mais destacado, você se torna um homem mais forte e, consequentemente, você fortalece toda a sociedade e você atrapalha qualquer conceito de simplesmente escravizar o povo, né? Porque você se torna um indivíduo forte quando você busca esses conceitos. No fundo, você quer buscar essas quatro bases porque você sabe que elas são certas, né? Você sabe que é errado abandonar essas bases. Você admira isso quando você vê. Cara, quando você bate de frente com um 007, um James Bond, você vê aquele cara que ele é forte, tá entendendo? Ele troca tiro com os bandidos, ele chuta, ele briga, ele é forte, ele tem força pra impor a vontade dele. É um cara corajoso, é um cara que entra num carro e dirige a alta velocidade pra poder salvar a sociedade. Ele é um cara com destreza, ele é um cara que atira bem, luta bem, dança bem, é um cara bom naquilo que ele faz. E é principalmente um homem honrado, que por mais que seja torturado, não trai o seu país. Você vê esse filme e por mais bobo e irrealista que seja, por mais que, cara, não esteja preso à realidade, um cara que salta de um navio enquanto ele está explodindo e ele simplesmente sobrevive àquela explosão gigantesca. Só ele sobrevive. O navio inteiro é destruído e só ele sobrevive. Por mais que esse conceito não seja preso à realidade, você ignora todas essas coisas porque você admira esses atributos, porque você entende que esses atributos são corretos e porque você anseia esses atributos. Existe uma energia dentro de você, um polo energético masculino dentro de você, né?
Ou para uma visão mais científica, existe dentro de você a testosterona que te quer impulsionar a ser alguém útil, que quer te impulsionar para o polo energético masculino, e ela fala sobre essas 4 bases fundamentais. E é por isso que você quer ir atrás dela. E você deve ir atrás delas. Esse é basicamente o conceito por trás disso. Né? Nas próximas aulas, nós vamos falar individualmente sobre cada um desses conceitos. Não perca, porque é muito importante. Porém, continuando, terminando a introdução e indo agora para o tema profundo, vamos falar sobre a introdução, que é a base da força, coragem, destreza e honra.